João capítulo 8, quando você encontrar o texto, se coloque em pé, em referência à palavra de Deus. Faremos a leitura do versículo 48 ao 59, concluindo hoje o capítulo 8 de João, se assim o Senhor Deus, na sua bondade, nos permitir. João capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 48 ao 59. O Deus eterno, Criador do céu e da terra, que governa o seu povo por meio da sua palavra e não por meio de sinais, ele diz assim: responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Amém. Pode sentar, querido. Até aí, o texto da nossa meditação nessa manhã de domingo. Quero orar com você mais uma vez. Glorifica apenas o teu nome, Senhor, como foi pedido aqui mais uma vez, nós te pedimos, Senhor Deus. Exalta o Santo Cordeiro de Deus, que Ele, que é o grande eu sou, seja conhecido e não homem nenhum, Senhor Deus. Aplica a tua palavra em nosso coração, salva pessoas nessa manhã de domingo, que toda honra e glória seja dada ao Senhor. Usa-me como instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando você está em uma discussão com alguém, e você para com essa pessoa e você já está ali num longo debate, como Jesus estava aqui em uma longa discussão, você tem visto quanto tempo nós temos gastado apenas no capítulo 8, na verdade, do Evangelho de João. E você está com essa pessoa lá conversando por horas, às vezes até alguns minutos, e você já mostrou o seu argumento por A mais B, e você mostrou que aquilo que você está falando de fato é verdade. O que essa pessoa diz quando ela não concorda com você? O que essa pessoa faz quando ela não tem mais argumentos para debater com você, para vencer o seu argumento? Qual é a reação dessa pessoa? Você já parou para perceber isso? Nós temos experimentado isso várias vezes no nosso país, em nossos dias até mesmo de polarização política, não é verdade? Nossos dias em que o debate está aflorado, não é verdade? Nós vemos que às vezes quando estamos em uma argumentação e não há mais o que aquela pessoa falar para vencer o argumento, qual é a atitude de muitas pessoas? Elas viram e nos xingam, não é? Elas viram e começam agora a chamar um palavrão. Elas zombam de nós, elas dizem que nós somos isso e que nós somos aquilo, não é? Veja, elas saem do argumento e elas passam a atacar agora aquele que é o autor do argumento. O ataque não se dá ao argumento, o ataque se dá àquele que está argumentando. E queridos, essas coisas acontecem e elas são até mesmo objeto de estudo por aqueles que estudam a área do debate. Esse tipo de atitude é chamado, por aqueles que estudam a área de um debate, né, a pessoa que se dedica a estudar como é que os debates acontecem, é um argumento chamado de argumento ad hominem.
que é isso? O argumento ad hominem é uma falácia. Perceba, ele não é verdadeiro. Percebe? É uma falácia, é algo que não é concreto, é algo que não é real, é algo que é falso. E o que é isso? É algo que, mesmo sendo falso, simula que é verdadeiro. Qual é a atitude dessas pessoas? O que é que consiste o argumento ad hominem? O que é que consiste essa falácia? Ela consiste em atacar o oponente do debate e não em atacar o argumento. Ela consiste em não responder aquilo que está sendo tratado, mas em atacar aquele que está tratando sobre essa realidade. Pessoas que assim procedem são pessoas que mostram que não possuem a capacidade de vencerem na argumentação e passam, então, a tentar destruir aquele que é o argumentador. Você pode estar olhando para isso que acontece em nossos dias, olhando para isso que acontece frequentemente em nosso país, e você pode estar achando, isso é algo novo, né, pastor? Isso acontece agora, não é, querido? Isso não é algo novo. Isso não é algo que acontece apenas com você que é jovem, acontece com você também que é adulto, acontece com você também que é idoso, acontece até mesmo com as crianças, e isso não é algo novo, porque isso aconteceu até mesmo com Cristo Jesus. Você se lembra que nós estamos em um momento onde o Senhor Jesus está ali discutindo, debatendo com escribas e com fariseus que eram hipócritas? Jesus, mais uma vez, no sermão anterior, nós vimos isso, tinha sido muito duro com esses homens. E tinha falado a esses homens, olha, vocês rejeitam minha palavra, vocês não ouvem minha palavra porque vocês são do diabo. E nós aprendemos isso de uma maneira muito clara, que aquelas pessoas que estão na igreja, que ouvem a palavra do Senhor, mas que viram as costas, que rejeitam a palavra de Deus, elas fazem isso porque elas são de fato filhas do diabo, elas não pertencem ao Senhor. E o Senhor, após ter mais uma vez ali argumentado com esses homens e trazido essa verdade tão dura, nessa longa conversa que Cristo estava, ele agora passa a ser atacado. Você conseguiu ver isso no texto? É isso que o texto nos mostra logo de cara. Essas pessoas passaram a atacar não o argumento, mas a atacar o Senhor Jesus, e até mesmo quiseram matar ao Senhor Jesus. Observe mais uma vez o versículo 48 ao 50. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura, perceba, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio. Replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Perceba, a fala desses homens não foi direcionada ao argumento de Jesus. A fala desses homens não foi para parar e mostrar o seu argumento está errado, o seu argumento está equivocado. Não, eles não abriram a lei do Senhor. Você vê isso aqui, pegando a Torá, pegando o Antigo Testamento e dizendo assim, olha, você está vendo que aquilo que você está falando está errado? Isaías não falou isso, Isaías falou ao contrário do que você falou. Moisés não disse isso. Esse salmo aqui não aponta isso que você está falando. Perceba, eles não fizeram isso. Sabe por quê? Porque eles não tinham como contrariar a doutrina do Senhor. Eles não tinham como pegar o Senhor Jesus em um erro. Eles não conseguiam atacar o argumento do Senhor Jesus. Eles não conseguiram vencer no argumento, não. O que eles fizeram foi atacar o próprio Senhor. Foi se virar contra o próprio Senhor, foi atacar a imagem do Senhor. Como é que foi esse ataque, queridos? Esse ataque foi o ataque da maneira mais horrenda possível, porque assim que o homem é mau. E como é que eles fizeram isso? Por que foi tão horrendo? Porque eles tentaram descredenciar o Senhor Jesus. E de que maneira? Eles viraram para Cristo e disseram, olha, a gente não tem razão em falar que você é um samaritano, a gente não tem razão em afirmar que você é um endemoniado. Você tem ideia do que é isso? São homens virando para o Senhor da glória e o chamando de samaritano e o chamando de possesso por um demônio. É como se eles estivessem chamando o próprio Satanás, de um servo de Satanás. Percebe isso? Nós sabemos muito bem que os judeus não se davam bem com os samaritanos, porque nós temos pregado esse texto em sequência. E nós já vimos isso no capítulo 4, quando Jesus senta com a mulher ali no poço,
uma mulher samaritana, e ela vira e fala que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Nós já estudamos sobre isso, nós já vimos essa realidade. Mas você que não estava aqui, o comentarista William Hendrickson, ele vai dizer que os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos viviam um judaísmo adulterado, um judaísmo misturado com o culto pagão. Por quê? Eram homens que faziam parte do povo de Deus, eram judeus, mas que agora começaram a se relacionar com ímpios. Eram homens que se casaram com mulheres ímpias, eram mulheres que se casaram com homens ímpios. E queridos, nós já vimos isso aqui. Todas as vezes que o povo de Deus entra em um relacionamento com um jugo desigual na Escritura Sagrada, nós vemos esse povo se desviando dos caminhos do Senhor. E eram esses os samaritanos. Eles não eram judeus verdadeiramente, eles eram judeus misturados, eles eram judeus que reprovavam as coisas certas, eles eram judeus que macularam até mesmo o culto ao Senhor. Então, para um judeu, como Cristo Jesus era, ser chamado de samaritano era a mesma coisa em nossos dias que um cristão ser chamado de herege. É essa a realidade. Você quer entender isso? Nos nossos dias é uma pessoa virar para você e dizer: olha, você é um herege. E perceba, um herege não é alguém que comete apenas um erro. Todos nós podemos errar. Um herege é alguém que ataca os pilares da fé. Um herege é alguém que acredita em um evangelho falso. Um herege é alguém que diz algo que é completamente mentiroso. E era isso que esses homens estavam falando agora. Eles não tinham como debater com Cristo, mas eles viram para Cristo agora e vai dizer: olha, o Senhor é um herege, você é um samaritano. E perceba, eles descem ainda mais o nível, eles pioram ainda mais a situação. Aqueles que eram filhos do diabo, como Cristo havia falado, viram agora para o Senhor Jesus e dizem: olha, você tem demônio. Veja, Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, é chamado de um endemoniado. Você percebe que isso é uma blasfêmia também contra o Espírito Santo. Mateus fala disso no seu Evangelho. Quando em outro episódio os judeus viram para o Senhor Jesus, quando ele expulsa um demônio, e eles começam a murmurar dizendo: ele não expulsa demônios pelo dedo de Deus, ele não expulsa demônios pelo poder de Deus, ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Veja, essa não é a única vez em que esses homens atacam ao Senhor Jesus Cristo, atacam diretamente a Ele, o chamando de um demônio. Queridos, eles não fizeram isso apenas diante do Senhor. E essa é uma das características que nós vemos em homens ímpios, em homens maus, percebe? Eles não tinham como ali chegar diante de Cristo e desprovar os milagres de Cristo, ou diante deles mesmos como judeus, ou diante da própria população. Eles não tinham como dizer: olha, esse cara não faz um milagre, esse aqui não é verdadeiro. Eles não tinham como fazer isso. Então eles tentaram descredenciar a pessoa de Cristo, diante de Cristo, e também faziam isso diante das pessoas, porque nós vemos isso aqui no argumento. Veja qual é a fala deles: porventura, nós não temos razão em dizer que é samaritano e tem demônio? Percebe? O que o texto parece nos apontar é que, além de atacarem a Cristo diante de Cristo, era uma prática desses homens falarem mal do Senhor Jesus, chamarem ele de herege, chamarem ele de endemoniado diante deles mesmos e talvez diante de outras pessoas. Por isso que eles viram agora e dizem: olha, a gente tem razão quando a gente diz aquilo. Está vendo que nós temos razão de falar que você é um samaritano? Está vendo que nós temos razão de falar que você é um endemoniado? E queridos, é assim que os homens maus agem, não é? Algumas vezes até pior do que isso. Porque esses homens aqui, pelo menos, em certo sentido, eram corajosos, não é? Uma coragem muito louca, diga-se de passagem, porque eles afrontaram o Filho de Deus. Mas eles tiveram coragem de falar na cara dele. Mas o que muitas vezes os homens fazem hoje em dia, não é apenas aquilo que eles estão fazendo aqui, é só a outra parte. Eles falam destruindo a reputação de outros homens, que eles não têm como vencer no argumento, falando por trás desses homens. Isso pode ser de uma liderança da igreja, isso pode ser de um pastor, isso pode ser de um presbítero, isso pode ser de um diácono, isso pode ser de você no seu trabalho. São pessoas que entendem, né, que toda a ausência é corajosa, e quando aquela pessoa não está, eu falo por trás dela, destruindo a imagem dela, eu não tenho como vencê-la no argumento.
eu não tenho como ganhar no debate, mas eu tenho como manchar a imagem dessa pessoa. Veja, os que fazem isso são os filhos do diabo. São esses que agem dessa maneira. Esses homens agora faziam isso antes, e agora têm a audácia de fazerem isso na frente de Cristo Jesus. Queridos, nós precisamos atentar para essa realidade e aprendemos com a palavra de Deus. Porque isso não acontece apenas com Cristo. Isso vai acontecer também comigo e com você, se você é um homem fiel à Escritura. Se você é uma mulher fiel à Escritura. Não tenha dúvida disso. Nós vamos sair por esse mundo, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos debater com homens, seja você uma criança, seja você um idoso, todos nós somos chamados para fazermos isso. E nós precisamos aprender com esse texto e entender que a nossa doutrina, a nossa pregação precisa ser polida, precisa ser limpa, precisa ser verdadeira. Não é polida no sentido de você mascarar algo para a pessoa, não. Mas é polida no sentido de ser bela, como a pregação do Evangelho é. Limpa a ausência de todo tipo de sujeira, como a verdadeira pregação do Evangelho é. Verdadeira, como a pregação do Evangelho é. Nós não podemos chegar para debater com as pessoas, falando com as pessoas uma falsa doutrina. Nós não podemos chegar para pregar às pessoas algo que é um falso evangelho. Nós não podemos defender um evangelho que a Escritura não nos ensina, porque senão nós estaremos fazendo algo que o Senhor Jesus nunca ensinou, queridos. Como também nós não podemos pregar uma coisa e vivermos outra completamente diferente. Porque se nós fizermos isso, nós seremos como os escribas e como os fariseus. Perceba, nós precisamos ser como Cristo. Nós somos chamados a ser como o nosso Senhor, alguém que anuncia o santo evangelho de uma maneira fiel e alguém que anda também de uma maneira irrepreensível. É isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 4:2, quando ele vai dizer o seguinte: aquilo que se requer de mim e de você, que conhecemos verdadeiramente a Cristo, perceba, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado como fiel. É isso que Deus já quer de mim e de você. Deus já quer que as pessoas, a quem nos ouvem, a quem nos encontram, encontrem a mim e a você como homens fiéis. E veja, é fiéis em tudo. É fiéis em cada uma das áreas da nossa vida. O que se requer das pessoas que irão nos ouvir, de nós que iremos pregar a essas pessoas que irão nos ouvir, é que o nosso casamento seja vivido de acordo com a palavra de Deus. É que no nosso trabalho nós hajamos segundo a palavra de Deus. É que ninguém possa chegar, nenhum auditor chegar na nossa empresa e a gente precise esconder as coisas. Esconde papelada, não deixa ele ver, queima isso, queima aquilo, porque eu estou sonegando imposto. O que se requer de mim e de você é que quem olha para o modo como nós pastoreamos nossos filhos encontre a gente fiel. O que se requer de mim e de você é que no modo como nós lidamos com a sociedade, nós sejamos encontrados fiéis. No modo que nós lidamos com a igreja, nós sejamos encontrados fiéis. Você já pensou se um dia você prega para uma pessoa, você diz que a gente deve amar Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Você diz, olha, você precisa ir na igreja. E quando você menos espera, a pessoa vem na igreja no domingo e você não está na igreja porque você foi para outro lugar. Você percebe que você está fazendo um falso anúncio para aquela pessoa. Você está dizendo, olha, você deve amar Deus sobre tudo, mas no que diz respeito à igreja, ao culto ao Senhor, que é a principal coisa da nossa vida, nós podemos amar mais o lazer do que o Senhor. Não estou falando de você que falta por causa de uma doença, não é isso. Queridos, a Bíblia diz que o que se requer de nós é que nós sejamos encontrados fiéis. Sabe o que se requer de nós quanto à nossa doutrina? Que a nossa doutrina seja fiel. Que o homem, quando vier nos confrontar, quando vier balançar a nossa casa, desde aquilo que nós estamos falando, tudo que nós falamos esteja de fato de acordo com a Escritura Sagrada. Esteja de acordo com o que a Bíblia ensina. Porque assim acontecia com Cristo.
E perceba, eles só atacaram ao Senhor Jesus Cristo porque eles não tinham como atacar o argumento do Senhor Jesus Cristo. Eles não tinham nada para falar acerca da moral de Cristo, da atitude de Cristo. Eles não tinham como chegar e dizer, olha, você está adulterando, você é um mentiroso, eu vi você ontem fazendo isso, no sábado você não estava na sinagoga, você quebrou o dia do Senhor. Eles não tinham nada para falar de Cristo, nada. Eles tinham que partir para atacar o próprio Cristo. E é assim que nós devemos ser, irmãos. É assim que nós devemos viver, irmãos. Nós somos chamados, sabe para quê? Para apontarmos os erros das pessoas. Porque é isso que o Evangelho faz. E Jesus fez isso aqui. Por várias vezes Jesus chama eles de mentirosos. Jesus chama eles de filhos do diabo. Jesus aponta o erro desses homens. Daqui a pouco a gente vai ver que ele prega a palavra de salvação também. Como é que nós vamos apontar o erro das pessoas se nós andamos em erros, queridos? É por isso que o nosso Evangelho, em que nós vivemos no nosso país, não estou falando em sua totalidade, mas quando nós olhamos para o povo evangélico do nosso país, milhões e milhões de evangélicos, nós vemos o país ainda em desgraça como ele se encontra, porque nós sabemos que muita gente tem pregado uma coisa e tem vivido outra. Deus não nos chama para isso. Deus nos chama para sermos como Cristo. E nós não podemos fazer isso com medo. Nós não podemos fazer isso com medo. Você não pode estar olhando aí pensando do pastor, mas mesmo se eu for fiel na minha vida, em todas as áreas dela, me esforçando para ser, caindo, me arrependendo, tendo graça de Deus constante sobre a minha vida, me segurando. Mesmo se eu souber a sólida doutrina e pregar verdadeiramente essa doutrina, pastor, eles ainda assim vão se voltar contra mim. Eles ainda assim vão me xingar, eles ainda assim vão me agredir, eles ainda assim vão tentar me matar. Querido, sim, eles irão fazer isso. Quando eles não conseguirem vencer o nosso argumento, eles irão tentar nos vencer, nos destruir. Eles chegaram até mesmo a tentar matar o Senhor Jesus. Você viu o último versículo? Eles pegaram em pedra para atirarem em Cristo. Você viu que morte Cristo ia sofrer? Uma morte de apedrejamento. Mas Jesus não teve medo. Jesus não se acovardou. Jesus não deu um passo para trás. Jesus continuou a pregar o Evangelho a estes homens. E o mesmo vai acontecer comigo e com você. Nós seremos perseguidos. Talvez você perca o emprego. Talvez alguém te agrida na rua. Talvez até homens se juntem e te matem. Porque você está sendo fiel ao Evangelho, falando do pecado deles e falando que só Cristo salva. Mas, queridos, como bem afirma o apóstolo Pedro, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Você percebe o que Deus nos fala? Não sofra por fazer o mal. Terrível coisa, irmãos. É um homem que adultera contra sua esposa e destrói seu casamento e vai para a ruína e sofre com isso. Terrível coisa é um homem que rouba os impostos e acaba na prisão. Esses homens estão sofrendo por fazerem o mal. E a Bíblia vira para mim e para você e fala, não sofra ninguém por isso. Que essa não seja a causa do seu sofrimento. Mas veja, se você sofrer como um cristão, não se envergonhe disso. Se perseguirem você, se escarnecerem de você, se falarem nas suas costas mal, se falarem na sua frente mal, se você for agredido, se você sofrer como cristão, não fique com vergonha. Faça algo. Glorifique a Deus com esse nome. Queridos, quando nós sofremos por sermos cristãos, nós devemos olhar e dar glória a Deus. Eu fui demitido porque no meu trabalho eu não mentia. Que vergonha, eu vou chegar em casa para minha esposa, eu vou chegar em casa para os meus filhos, e eu vou ali envergonhado dizer, eu perdi meu emprego. Não! Não! Você deve chegar em casa com o coração alegre,
regozijado. Porque você vai poder virar para sua esposa e para seus filhos e dizer: o seu pai, o seu marido é um homem fiel ao Senhor. E pela sua fidelidade a Deus, ele perdeu o emprego, mas o nosso Deus é de prover todas as nossas necessidades. Você pode estar achando que isso é uma loucura, e a gente vai ver que esse evangelho de fato é uma loucura, mas nós temos um exemplo de 2 homens fazendo isso. Se você já leu o livro de Atos, você já viu que os apóstolos, eles foram chicoteados. E veja, são 39 chibatadas, são chibatadas que rasgam as costas de um homem. Você olhava para as costas daqueles homens ali e havia sangue com toda certeza. É publicamente que é feito isso, é um motivo de vergonha. Mas esses homens saem dali e o texto vai nos dizer regozijados, e regozijo é alegria, por terem sido achados dignos de sofrerem pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Você entende do que é isso? Nós passamos uma vergonha pública, nossa carne foi dilacerada, mas nós nos alegramos porque nós somos achados dignos de sofrer pelo nosso Senhor. Nós padecemos pelo nosso Senhor. Nossas costas foram rasgadas por Ele. Se Ele sofreu por nós, por que nós não podemos sofrer por Ele? Sofrer por Ele é uma alegria. Queridos, Deus não nos chama para sermos tímidos. Deus não nos chama para sermos medrosos. Deus nos chama para sermos irrepreensíveis, corajosos e fiéis. Nós não podemos ficar quietos com medo de ser perseguido, com medo da nossa reputação ser ali arruinada por mentiras, com medo do que os homens podem fazer, porque muito mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. É tanto que o Senhor não se acovarda, é tanto que Ele não se esconde, é tanto que agora, depois que eles falam isso, Jesus vira e vai dizer: eu não tenho demônio. Pelo contrário, eu honro a meu Pai e vocês me desonram. Eu não procuro minha própria glória, há quem busque e julgue. Jesus nega essa absurda afirmação dos judeus, falando: olha, eu honro ao Pai, aquele Pai a quem os judeus desonravam. Perceba o que estava presente aqui na afirmação do Senhor Jesus. É como se ele falasse assim: olha, eu honro ao Pai, mas vocês, judeus, desonram o Filho do Pai Celestial. Eu busco a glória do Pai, mas vocês, escribas e fariseus hipócritas, vocês lutam contra o Filho de Deus. E então, ainda que eles falassem que eles eram filhos de Deus, porque eles eram descendência de Abraão, ao perseguirem um filho de Deus, eles mostravam de fato que não eram filhos de Deus. Jesus ainda vira e vai dizer: olha, eu não busco a minha glória, eu busco a glória do Pai. Por quê? Porque Jesus veio para isso. Ele se humilhou e Ele veio como um servo. O Senhor Jesus veio fazer aquilo que eu e você não fomos capazes de fazer. O Senhor Jesus veio fazer aquilo que nenhum homem foi capaz de fazer. O Senhor Jesus veio para viver a vida que Adão deveria viver, integralmente para a glória de Deus. E Adão não conseguiu. Ele veio para cumprir isso no nosso lugar. Isso é graça, queridos. Isso é pura graça do Senhor. É por isso que nós somos salvos, não é para nossas obras. Por isso que ele buscava a glória do Pai, e não a sua glória. Mas perceba, ele vai dizer que havia um que buscava, e havia um que julgava. Jesus não buscava a glória do Pai, não buscava a glória dele, mas sim a glória do Pai. Mas havia um que buscava a glória do Senhor Jesus. E sabe quem era esse? Esse era o próprio Pai. Havia um que julgava aqueles que perseguiam a Cristo. Ele diz isso aqui, não é? Há quem busque e há quem julgue. Havia um que buscava a glória do Filho, e havia um que julgava quem se rebelava contra o Filho. E esse era o próprio Pai. O Pai então honraria o seu Filho, pois é isso que o Senhor faz com quem os honra. 1 Samuel 3,20 vai dizer, em parte do texto: porque aos que me honram, honrarei. É isso que o Senhor faz com quem o honra. Quem honra a Deus,
Deus o honra. O filho honrava o pai então iria honrar ao filho. E o pai iria julgar quem se rebelava contra o filho. Queridos, perseguiram o Filho de Deus, tentaram apagar a sua glória, chamando ele de herege, chamando ele de endemoniado, mas o pai buscava a glória do Filho. Iriam crucificar o Filho de Deus, ele iria morrer de maneira horrenda, uma morte de cruz, a pior morte da época. Ele iria ser taxado como malfeitor, como maldito, mas o pai haveria de buscar a glória, a honra do Filho. Chamaram ele de demônio, mentiram ao seu respeito, mas o pai haveria de buscar a honra do filho. Ao terceiro dia, esse filho que sofreria tudo isso, iria ser por ele ressuscitado. Aquele que foi humilhado e assassinado na mão de malfeitores, iria andar mais uma vez por essa terra com um corpo glorificado como nosso Senhor Jesus Cristo andou. Aqueles a quem eles acharam que detiveram ele, matando ele na cruz do Calvário. Destruímos Cristo, arruinamos ele, acabamos com ele. Esse iria ser ressuscitado, e iria voltar, e iria tomar vingança, lançando os ímpios no inferno e salvando a sua igreja. De uma maneira similar, queridos, porque Cristo é a primícia, aquilo que aconteceu com Cristo há de acontecer também conosco. Afinal, nós não vivemos buscando nossa própria glória, não é? Nós, como igreja, vivemos buscando a glória de Deus. E da mesma maneira como perseguiram Cristo, eles também nos perseguem. Homens de fora da igreja, homens de dentro da igreja, como esses judeus que estavam no meio do povo de Deus, joio no meio do trigo, perseguem homens fiéis ao Senhor. Eles tentam apagar a todo tempo a glória da igreja, a qual reflete a glória de Deus, por meio de escândalos. Homens no meio do povo de Deus, que se dizem do povo de Deus, causam escândalos, para tentarem apagar a glória desse Cristo, homens plantados por Satanás. Mas, queridos, assim como eles não conseguiram destruir a Cristo, tais homens nunca conseguirão destruir a igreja de Cristo. Nunca. Seja um ataque de fora para dentro, seja um ataque de dentro da própria igreja. Porque a igreja honra o Pai, e o Pai há de honrar a igreja. E assim como o Pai julgará esses homens que perseguiram a glória de Cristo, quando o seu Filho voltar, lançando eles no inferno, o Pai também julgará aqueles que perseguiram a glória da igreja. E o livro de Apocalipse nos mostra isso, nos mostrando que as orações dos santos estão diante de Deus, clamando a Deus por vingança, pelo sangue deles que foi derramado, queridos. Pois aqueles, irmãos, aqueles que hoje falam contra nós, aqueles que hoje nos proíbem de entrarmos em tribos e pregarmos o Evangelho, aqueles que deixam os ônibus livres rodando na rua, cheio de gente, mas fecham a igreja, mas exigem cartão de vacina para a igreja, para que a igreja possa se reunir para adorar a Deus. Aquele que chega e diz, olha, se você não for vacinado, você não entra no culto a Deus, que se coloca no lugar de Deus, porque o culto não é do governador, o culto é de Deus. Aqueles que atacam o povo de Deus dessa maneira, aqueles que chamam pastores de mercenários, aqueles que chamam os crentes de falsos, de loucos, aqueles que se rebelam contra nós, que ameaçam nossos filhos, que nos prendem, que nos jogam na cova dos leões, aqueles, irmãos, que fazem todo tipo de atrocidade contra o povo de Deus, serão julgados, não é pelo Supremo Tribunal, mas é pelo Supremo Cordeiro de Deus, quando Ele voltar a esse mundo. Jesus Cristo há de voltar, e como agente de Deus, Ele há de tomar vingança contra todos os que tentam roubar a glória da igreja. O Senhor há, queridos, de fazer isso, porque de Deus não se zomba. Nesse dia,
em que Cristo voltar, além de nós vermos a vingança dele sobre os nossos inimigos, além de nós vermos ele separar o joio do meio da igreja e lançar no fogo, nesse dia também o seu povo será honrado, porque a Escritura Sagrada nos ensina que nós receberemos um corpo glorificado, que nós receberemos um corpo que não tem mais falha, um corpo que não tem mais doença. E queridos, nós seremos levados para estarmos com o Senhor no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça para todos sempre. Nós, os que cremos em Cristo e vivemos abrindo mão dos nossos prazeres, deixando de lado os nossos planos, negando as nossas vontades, irmãos, teremos o gozo do Senhor eternamente. Seremos um povo que se parecerá com o Cordeiro e que viverá junto com o Cordeiro de Deus para todos sempre. Podem nos falar que nós somos tolos, podem nos falar o que nós estamos fazendo uma besteira com a nossa vida, que nós estamos perdendo a nossa vida, mas queridos, se tem uma coisa que o cristão deve guardar no seu coração vale a pena crer no Senhor Jesus. Vale a pena ser fiel, vale a pena não retroceder nenhum passo, mesmo diante da mais profunda perseguição. Porque há um quem busque a glória do seu Filho, há um quem julgue, há um quem busque a glória da igreja, há um quem julgue aqueles que se rebelam contra a igreja. Mas eu quero te perguntar, se você estivesse diante de uma pessoa, e essa pessoa lhe chamasse de herege, na frente de todo mundo, e essa pessoa falasse que você era um endemoniado na frente de todo mundo, responda a você mesmo agora, qual seria a sua atitude? Será que você iria se revoltar com aquilo? Será que você iria perder a paciência e agredir aquela pessoa também? Será que você viraria as costas e dizia, vai para o inferno, miserável, te vira, tu e teu pecado, morre, não estou nem aí para tu mais? Não sei qual seria a sua atitude, mas eu sei qual foi a atitude de Cristo. Mesmo diante disso tudo que falaram contra ele, o Senhor Jesus continuou a proclamar o Evangelho a essas pessoas. Veja, em verdade vos digo, versículo 51, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Queridos, é chocante. É aterrorizador. Quanta graça há no nosso Senhor. Diante desses homens que chamaram ele de herege, diante desses homens que ali chamaram ele de demônio, desses homens que estavam tentando destruir a reputação dele, desses homens que durante um grande tempo aqui, vários versículos, estão tentando combater diretamente a Cristo, o Senhor não se cala diante da dureza do coração desses homens. O Senhor não se cala ainda que eles sejam cegos. O Senhor não se cala ainda que os ouvidos deles fossem tapados. O Senhor não se cala ainda que a mente deles esteja cauterizada. O Senhor não se calou ainda que o pecado deles fosse terrível. O Senhor não se calou ainda que eles tivessem um perseguido. O Senhor não se calou ainda que o coração deles fosse o coração de pedra. O Senhor não ficou calado. O Senhor mais uma vez abriu a sua boca e falou a esses homens sobre como eles poderiam ser salvos. Tendo falado da atitude deles, o Senhor agora fala a esses homens como eles poderiam ser salvos. Ele vira e vai dizer, olha, eu digo a vocês em verdade eu digo a vocês. Se alguém, veja, pode ser você, se alguém guardar a minha palavra, não vai ver a morte eternamente. Jesus garantiu a eles, se vocês aceitarem a minha palavra por fé, se vocês viverem em obediência à minha palavra, porque sem obras a fé é morta, vocês vão ser salvos. Você percebe o que Jesus está falando aqui para eles? Eu estou dando a oportunidade de salvar vocês. Perceba, querido, crer em Cristo, crer na palavra de Cristo, é o único meio que o homem tem para ser salvo. É apenas crer na palavra de Cristo, que é um meio para a salvação do homem.
Quem crê pode até morrer fisicamente. Nós fazemos velórios aqui. Infelizmente, porque o pecado de Adão trouxe isso. A gente morre fisicamente, os crentes morrem. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Próxima semana pode ter um velório. A gente não sabe quando isso acontece. Só Deus sabe, queridos. Mas quem crê nele, ainda que morra fisicamente, não morre eternamente. Quem ouve a sua palavra, quem crê na sua palavra, quem guarda a sua palavra, viverá para sempre com o Senhor. E o Senhor mostrou isso a esses homens. O Senhor deixou claro isso a esses homens. Mas o Evangelho, queridos, ele é loucura para o mundo. O Evangelho é algo louco para quem não crê em Cristo. Porque perceba, mesmo com essa oferta abundante de graça, esse rio de graça oferecido sobre a vida desses homens, esses homens agora viram e vão dizer para o Senhor Jesus: estamos certos agora. Agora a gente está certo de que tens demônio. Abraão morreu, também os profetas, e agora tu vira e vai dizer que se alguém guardar tuas palavras não vai provar a morte eternamente. Acaso o Senhor é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e vistes Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Queridos, mesmo diante da pregação do Evangelho tão bem explicada por Cristo, esses homens não creram. Perceba a fala deles. Eles agora viram para o Senhor Jesus e vai dizer: o que é que o Senhor está falando? Agora nós temos certeza. Você tem demônio. Você é endemoniado, a gente tem certeza, está certo agora para a gente. Por quê? Porque Jesus falou de vida eterna. Porque Jesus falou da possibilidade de um homem viver para sempre. E esses homens mortos, ainda de Bíblia na mão, porque eles tinham o Antigo Testamento, que falava sobre essas verdades, mas eram mortos, homens mortos segurando a Bíblia, falsos crentes, como a gente já viu, falsos religiosos, esses homens ainda que de Bíblia na mão, queridos, não acreditavam que os mortos poderiam ressuscitar, não acreditavam que poderia haver vida eterna, e agora eles viram para Jesus e vai dizer: Abraão morreu, os profetas morreram. Como é que o Senhor promete vida eterna a gente? Quem o Senhor pensa que é? Você consegue perceber como o Evangelho parecia uma coisa louca a esses homens? Como o Evangelho parecia algo que não faz sentido. Eu que não vou acreditar num negócio desse. Abraão morreu, os profetas também. Quem é tu para me dizer que eu vou viver para sempre? Nem Abraão viveu assim. Paulo, estudioso do Antigo Testamento, ele compreende essa realidade. E é por isso que ele vai dizer em 1 Coríntios 1,18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Queridos, a palavra da cruz é loucura para quem se perde. Isso aconteceu com aqueles homens, e isso continua a acontecer conosco hoje. Abra sua boca no seu trabalho essa semana e diga para as pessoas: nenhuma religião leva a Deus. Apenas um que leva a Deus, e o nome dele é Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Arrependa do seu pecado ou você vai para o inferno. Ele morreu para perdoar um pecador como você, de braços abertos para te aceitar se você se arrepender. Abra a sua boca no seu trabalho e diga isso.
Abra sua boca no seu trabalho e diga que a Bíblia é a palavra de Deus. E apenas ela. Abra sua boca no seu trabalho e diga que a Bíblia é inerrante. Abra sua boca e diga que no princípio criou Deus o céu e a terra. E Ele fez tudo em 6 dias, no 7º descansou e santificou esse dia. Abra sua boca no seu trabalho e diga: nós trabalhamos 6 dias, mas um dia da nossa vida não é nosso. Não é lazer, não é nada. É do Senhor. É do Senhor, esse dia é do Senhor. Abra a boca do seu trabalho e diga: não trabalhamos, não vivemos para lazer, guardamos um dia inteiro para o Senhor, e é o domingo. Abra sua boca do seu trabalho e diga isso. Sabe o que vão taxar? Louco. De louco. É exatamente isso. Porque o evangelho é loucura. Você percebe que chamar uma pessoa de demoniada é basicamente a mesma coisa de chamar uma pessoa de louca. Por que fazia uma pessoa quando tinha demônio? Você lembra do gadareno? Ele morava no cemitério. Você lembra do filho de um rapaz da escritura que se jogava na água e se jogava no fogo? Percebe? É isso que o demônio nos deixa. Ele nos deixa loucos. Ele tira o nosso domínio próprio, porque ele toma conta do ser da pessoa. E é esse o evangelho. Para as pessoas é uma loucura, a ponto de elas dizerem para Jesus: você está endemoniado. Queridos, o nosso Senhor, Ele vira para esses judeus e vai dizer: olha, eu não tenho demônio. Se eu estivesse glorificando a mim mesmo, a minha glória nada seria. Quem me glorifica é meu Pai, a qual vós dizeis que é vosso Deus. Vocês só falam que Ele é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não têm conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu dissesse que não conheço, eu estaria mentindo. Percebe? Vocês estão me chamando de louco. Vocês se acham filhos de Deus, mas vocês me perseguem. Vocês não conhecem o Pai. Vocês é que são filhos do diabo. Eu conheço o Pai e eu não minto. E eu não minto. Queridos, o evangelho para o mundo é loucura. E é por isso que eu quero dizer a você que é jovem, que está no colégio, que está na faculdade. Seu professor pode virar para você e dizer que você é um ET. Seu professor pode virar para você e dizer que você é um louco, porque você não acredita na Escritura Sagrada. Mas sabe quem é louco? Louco é ele, que confia em títulos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, títulos dados por homens, e nega todas as marcas que Deus deixou na criação. Nós não podemos nos desmotivar, irmãos, quando questionar a nossa fé, quando nossos parentes nos chamarem de bitolados, porque a gente não falta ao culto no dia do Senhor, para ir à praia, para ir ao shopping, para ir aniversário, para ir a qualquer outro lugar. Eu não posso olhar e dizer: e agora o que eu vou fazer? Veja, todos eles é que são loucos, porque amam mais aos homens e ao lazer do que a Deus. Nós não somos assim. Nós não podemos nos desmotivar de pregar o evangelho aqui em prazeres quando zombarem de nós, quando disserem que mortos não ressuscitam, porque quem fala isso são pessoas mortas e seus delitos e pecados. Nós precisamos pregar o evangelho porque ele é o poder de Deus, para a salvação de todo o que crê. Esse evangelho é um evangelho que nós falamos a um vale de ossos secos, como o profeta falou, o vale de ossos secos de prazeres, onde Deus pode dar vida a esses que estão mortos em delitos e pecados. Caminhando para fechar então, queridos, eles viraram para Jesus e disseram: olha, você viu Abraão? Você viu Abraão? Tem nem 50 anos. Como é que tu viste Abraão? Jesus diz: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe o que é isso, queridos? Sabe o que Jesus está falando aqui? Você entende isso? Por que ele fala que eu sou? Porque ele diz: antes que Abraão existisse, veja, antes de Abraão ser criado, eu sou. Por que ele fala isso? Porque ele usa o mesmo nome de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo 3.
Veja o versículo 13 e o versículo 14. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Jesus está voltando ao Antigo Testamento e ele está dizendo: vocês acham que eu não vi Abraão, mas antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o quê? Eu sou Deus. Eu sou um com o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Vocês não estão diante de um demônio, vocês não estão diante de um louco, vocês estão diante de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Ele está defendendo a sua divindade. Ele fecha o seu discurso com esses homens dizendo: eu sou Deus. E é esse que é o nosso Cristo, queridos. Ele não é o falso Cristo das testemunhas de Jeová, que na sua Bíblia dizia que Jesus era um Deus com D minúsculo. Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Senhor da sua igreja, Ele é o pastor do seu povo, Ele é o guarda de Israel, Ele é o Senhor dos exércitos. As pessoas podem achar que o Evangelho é uma loucura, e talvez você seja uma delas. Talvez até hoje você viveu achando que o Evangelho é uma loucura, mas eu quero fechar o sermão de hoje dizendo a você: você tem andado como um louco, se rebelado contra o grande eu sou. Se arrependa hoje do seu pecado e crê em Cristo, porque só por meio dele você pode ter vida e vida eterna. Que hoje o Senhor nos abençoe, que hoje o Senhor tenha nos nutrido e que Ele nos leve a praticarmos a sua preciosa palavra. Vamos orar ao nosso Deus. Como ovelhas destinadas ao matadouro, Senhor, nós andamos nessa terra como homens que são taxados como loucos, como homens que são chamados de endemoniados, como homens, Pai, que são perseguidos das mais diversas maneiras. É dessa maneira que nós vivemos, Senhor, aqui. Mas também nós vivemos sobre a égide do Supremo Pastor, o Senhor, sobre o Teu pastoreio constante, Senhor, onde mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. E sob a certeza de que, ainda que o Evangelho seja uma loucura para o mundo, ele é o poder do Senhor para a salvação de todo o que crê, Senhor. Obrigado porque o Teu Evangelho alcançou o nosso coração, Senhor. Obrigado porque o Teu Evangelho tomou conta do nosso ser. Obrigado porque o Teu Evangelho transformou a nossa vida, Senhor. Nos deu uma nova mente, Senhor Deus. E nos levou a sermos feitos filhos do Senhor, Pai. Ó Deus, diante de tudo aquilo que nós vimos hoje, nos livra do pecado deliberado, Senhor. Nos livra, Senhor, de errarmos sabendo que nós estamos errando. Corrige nossos passos, Deus. Que esse texto desperte no nosso coração temor pelo Senhor. Desperte no nosso coração amor pelo Senhor. Reverência pelo Senhor, Pai. E que, Senhor, nós tenhamos coragem dia após dia, porque nós temos o Teu Espírito habitando em nós. Que nós sejamos fiéis pregadores da Tua palavra. Homens que sabem debater. Homens de vida íntegra. Que o Senhor olhe para a igreja presbiteriana de prazeres e o Senhor encontre a nós como fiéis, Senhor. Não permita, Senhor, que nós sejamos encontrados de maneira repreensível. Tem compaixão de nós, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor. Se nós pregarmos o Teu Evangelho, pessoas poderão ser transformadas, eleitos do Senhor, salvos, famílias restauradas, e nós queremos isso, Deus. Tem piedade de nós, aplica a Tua palavra no nosso coração. E se aprove ao Senhor salvar alguém hoje, o nosso pedido, Senhor, é que nós cumpramos a nossa função como igreja,
de pastorearmos a esse novo irmão, a essa nova irmã, Senhor. Que nós possamos conhecer a realidade da mudança de vida, seja de alguém que possa até mesmo estar há anos aqui na igreja, seja de alguém, Senhor, que está há pouco tempo aqui, mas Tua palavra salvou alguém hoje. Que nós possamos caminhar junto com esse irmão, com essa irmã, glorificando o Teu santo, precioso e bendito nome. Prepara nosso coração para a ceia agora, um momento especial, um momento, Senhor, onde nós iremos anunciar a morte do Senhor Jesus Cristo, nos alimentar do Senhor Jesus Cristo espiritualmente e também fisicamente os elementos, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus. Amém. Amém. Queria que você abrisse a Bíblia em Romanos capítulo 6.